Nós estamos aqui com o Dr. Marcos Degot, que é o secretário de Produtos de Defesa do Ministério da Defesa. Doutor, muito obrigado por ter vindo aqui à live Jogos de Guerra nesta noite. Muito obrigado, Luiz. Muito boa noite a todos que nos acompanham. É sempre uma alegria poder estar com vocês. Doutor, a gente publicou recentemente na Gazeta do Povo aí que houve um recorde de exportações de produtos de defesa. Queria pedir para o senhor explicar aí que recorde foi esse e como que a gente, como a gente chegou a esse recorde de exportações. Antes eu gostaria de lhe dar os parabéns pela matéria, Luiz, porque é uma matéria realmente bastante esclarecedora. E, de fato, existe um grande desconhecimento do que seja a base industrial de defesa e a indústria de defesa. A base industrial de defesa vai muito mais além do que armas e munições. Estamos falando de uma ampla gama, uma gama quase infinita de produtos que têm um uso dual. Nós, este ano, conseguimos superar um recorde que já era também obtido nesta gestão do governo do presidente Jair Bolsonaro, que havia sido em 2019. Em 2019, nós conseguimos já superar em quase 35% o volume do ano anterior, que era, para as gestões anteriores, um recorde. Agora, em 2021, nós superamos em quase 50% esse indicador. Nós já atingimos, até o presente momento, 1,65 bilhão de dólares de exportação de produtos de defesa. Isso dá quase 10 bilhões de reais, um pouco menos. É um valor bastante significativo. E por que é que nós conseguimos isso, Luiz? Costuma-se dizer, virou quase que um chavão, que se tem uma visão, mas visão sem planejamento estratégico, sem ações concretas, não é nada a não ser um sonho. Então, quando nós assumimos aqui no Ministério da Defesa, em 2019, a primeira coisa que nós fizemos foi justamente um planejamento estratégico para mapear gargalos, levantar dificuldades, levantar oportunidades. Fizemos esse trabalho conjuntamente com o setor privado, que é quem geralmente gera riqueza. O setor privado tem por vocação gerar riqueza. Então, ao ouvir o setor privado e ouvir outros parceiros institucionais, como a Apex, como o Ministério das Relações Exteriores, como o Gabinete de Segurança Institucional, nós conseguimos ter um retrato bem claro do que era preciso fazer. E o resultado está aí. Mais exportação, mais emprego, mais renda para a sociedade brasileira. Doutor, que tipo de gargalos eram esses? A gente recebeu muitos comentários nas nossas matérias iniciais nos Jogos de Guerra, que o pessoal, lembrando muitos aparelhos aí, muitos materiais de defesa que foram adquiridos durante os governos anteriores. Então, eles fazem essa confusão. Na verdade, a gente está falando de exportação aqui. Mas se o senhor puder explicar qual que é essa diferença aí, na verdade, o governo anterior comprou bastante coisa e agora a gente está vendendo, o governo atual está vendendo mais para o exterior, é isso? Então, na verdade, Luiz, são coisas distintas. Nós temos aqui os projetos estratégicos, que não são projetos estratégicos das Forças Armadas. São projetos estratégicos do Estado brasileiro e, por consequência, da sociedade brasileira. Nós buscamos fazer com que as nossas forças obtenham capacidades, para que elas tenham garantidas aí a sua capacidade de preparo e de prontidão. Muitas vezes, nós conseguimos esses equipamentos produzindo aqui no Brasil, estimulando a empresa local. Muitas vezes, nós não temos esses produtos aqui. Ou precisamos comprar fora e transferir tecnologia para que seja possível produzir aqui, ou precisamos desenvolver internamente, o que leva algum tempo. A nossa filosofia é reduzir cada vez mais essas compras externas e cada vez mais fomentar a indústria nacional para que ela possa produzir aqui aquilo de que nós necessitamos. Então, nós temos que conjugar as ações. A palavra-chave
ou as palavras-chave aí são obtenção de capacidades, desenvolvendo, produzindo ou, cada vez menos, importando. Então, esses projetos estratégicos, eles sempre vêm acompanhados de transferência de tecnologia para que a gente possa produzir. Independentemente disso, nós temos aqui no Brasil uma base industrial que é robusta, ela é complexa, ela é diversificada. Então, como se diz, nós conseguimos produzir com maior ou menor competência do alfinete ao foguete. E por que é que não conseguimos produzir mais, ou com melhor qualidade, ou com menor preço? Aí nós temos problema de escala. Porque, como você sabe, produto de defesa, ele não é vendido para particular. As transações são entre governos. Como nós temos um orçamento de defesa limitado, é aquilo que é possível no momento, com todo o esforço do governo federal para racionalizar os seus dispêndios, os seus investimentos, mas ainda inferior à nossa necessidade. Então, o nosso orçamento ele não é suficiente para dar carga às empresas, para comprar tudo aquilo que as empresas podem oferecer. Solução para que as empresas se mantenham o seu fluxo de caixa, mantenham a sua capacidade de investimento em pesquisa, em inovação, é exportar. Por isso que nós temos feito todo esse apoio à exportação. Temos ainda alguns grandes gargalos. Um deles é relativo a financiamento para as indústrias de defesa, seja para a área de ciência, tecnologia e inovação, isso temos avançado muito, seja para financiamento à produção e exportação. Estamos conseguindo superar, conseguimos já esse ano criar a primeira fintech de defesa, ou seja, é uma instituição financeira que tem como escopo exclusivamente financiar o desenvolvimento de novos produtos, a produção e a exportação de produtos de defesa. E temos aquele que hoje é o principal gargalo, que é a questão da emissão de garantias, seja bid bonds, performance bonds, não é? Que como estamos tratando com países soberanos, esses países exigem uma garantia. Hoje temos um gargalo no sistema oficial de apoio às exportações. O FGE, o Fundo Garantidor de Exportações, em governos passados, foi usado para financiar obras em outros países. Isso exauriu esse fundo garantidor. Hoje a filosofia é diferente. Hoje nós queremos utilizar esse fundo para gerar emprego, renda e tecnologia aqui no Brasil. Ou não seja, em outros países, mas aqui no Brasil. esse fundo, então, como ele tinha sido usado para outras funções, a gente não tinha como dar garantias. E agora a gente passa a ter como dar garantia nessas exportações. Falando de uma forma mais simplista, é isso ou tem outros fatores também? Exatamente isso. Esse fundo foi desvirtuado, utilizou-se recursos desse fundo para fazer aquilo que não era a sua vocação, levou-se a uma situação deficitária nesse fundo. O governo atual fez um grande esforço para a recomposição desse fundo para que ele possa ser usado para aquilo que ele foi criado. O nome já diz, Fundo Garantidor de Exportações. Então, nós temos que utilizá-lo para emitir garantias para que as nossas empresas, produzindo aqui no Brasil, gerando emprego, gerando renda e tecnologia aqui, possam exportar. E é isso que nós estamos fazendo. Perfeito. Secretário, uma parcela da sociedade se pergunta por que o Brasil vai exportar armamentos. Mas não é só uma questão de armas, né? É uma questão de desenvolvimento de tecnologia, né? Pesquisa e desenvolvimento. O senhor pode falar um pouco sobre isso? O ativo mais valioso no mundo todo hoje é conhecimento. O fosso que separa os países mais desenvolvidos daqueles menos desenvolvidos é conhecimento. Quem tem conhecimento não passa
esse conhecimento para outros países de forma gratuita. Esse é um ponto. Segundo ponto, existe um grande desconhecimento, como já mencionava, do que é a indústria de defesa. Uma das características da indústria de defesa, Luiz, é a dualidade, ou seja, aqueles produtos que começaram tendo uma aplicação, um emprego militar, eles logo passam a ter o seu uso difundido por toda a sociedade. Posso te dar inúmeros exemplos. Internet, tecnologias de informação e comunicação, GPS, aparelhos de tomografia, de ressonância magnética, tecidos especiais, sistemas veiculares, sistemas aeronáuticos, sistemas de controle de tráfego aéreo, sistemas de criptografia utilizados em nossos computadores em bases diárias, tecidos especiais, como o próprio Teflon. Teflon começou como um tecido. Alimentos, como aqueles confeitos M&M, barrinhas de cereais. Tudo isso, diversos outros, começaram como produtos de emprego militar. Se hoje nós temos energia nuclear no Brasil, é porque houve um programa nuclear no Brasil, ainda há, que é totalmente conduzido pela Marinha do Brasil. Então, são diversas aplicações que beneficiam toda a sociedade. Aí você pergunta, mas nós estamos exportando armamento? Não. Também. Mas todos os países do mundo fazem isso. Todos os países do mundo têm uma indústria de defesa. A indústria de defesa de países como Estados Unidos, França, Alemanha, Itália, Rússia, China, Reino Unido, tem como um dos principais pilares da sua política externa o fomento e a proteção da sua indústria de defesa, porque estamos falando de autonomia tecnológica. Autonomia tecnológica significa autonomia estratégica. E a conjugação desses dois vetores significa soberania. Nenhum país goza de soberania efetiva se não possui uma base industrial de defesa forte, com autonomia tecnológica e com autonomia estratégica. Então, esse é um ponto muito importante. Além desse ponto, tem um ponto econômico. A indústria de defesa, por ser uma indústria de altíssima capacitação tecnológica, ela gera um número muito grande de empregos bem remunerados, que geram um alto valor de impostos. Hoje, no Brasil, são 3 milhões de empregos diretos, mais ou menos, com a renda média, que é de cerca de 3 vezes a do setor industrial, que já é quase 3 vezes a dos outros setores. Geramos no Brasil, com a nossa base industrial de defesa e segurança, 4,8% do produto interno bruto. Isso equivale hoje a alguma coisa entre 360 e 380 bilhões de reais. E temos aí um efeito multiplicador muito grande. O efeito multiplicador em termos de renda é de 9,8. Isso significa que, para cada real investido na indústria de defesa, é gerado de volta de retorno para a sociedade R$ 9,8. Então, aí nós temos a conjugação da variável estratégica, ligada à soberania, com a variável econômica, que é a geração de emprego e renda. Uhum. Se o senhor puder falar um pouco mais especificamente dessa questão de empregos, a gente gera empregos diretos e indiretos, né? E que tipo de empregos são esses? São especializados? São todos os tipos de emprego? Como que funciona? Nós temos todo tipo de emprego. Nós temos aquelas áreas que são efetivamente mais vocacionadas para engenharia, em todos os seus campos. Esse é um requisito básico para poder trabalhar nessa área, é o setor de engenharia, seja civil, aeronáutica, mecânica, de tantas outras, né? Mecatrônica, mas nós temos também para a área de humanas. Nós precisamos modernizar as nossas técnicas gerenciais, técnicas de gestão de empresas, de governança de empresas.
o domínio de línguas, um domínio profundo de línguas, é também um pré-requisito nessa área. O setor legal, a área de direito, é muito utilizada para negociação, para a confecção dos contratos internacionais, que devem seguir regras muito específicas dos países. O setor de comércio exterior, também nós temos algumas variáveis bem peculiares, ou seja, existe uma ênfase muito grande, tanto na área de exatas, temos verdadeiros cientistas operando em todos os segmentos, mas também na área de humanas. Ponto em comum, isso tudo, é que exige altíssima qualificação, porque é um setor que não é nem melhor nem pior do que os outros, mas ele é diferenciado. Ele possui diversas características próprias que fazem com que ele se torne peculiar. Uma delas é justamente a altíssima dependência da ação estatal no domínio tanto interno como no campo exterior, Luiz. Doutor, agora para o nosso telespectador e para o leitor da coluna, se o senhor puder explicar que tipo de produtos nós estamos falando. A gente apresentou alguns na nossa coluna, que são aí grandes aviões, como o KC-390, e aí lançadores de foguetes, como o Astros 2. O senhor pode falar um pouquinho sobre esses produtos que são mais conhecidos aí do leitor, para quem que a gente quer vender eles, aí quais são as metas do Ministério e que produtos nem são tão conhecidos que acabam sendo vendidos e também tem um grande volume de exportações. Muito bem, você já mencionou o nosso KC-390, uma aeronave super moderna, multipropósito, também o A-29, o Super Tucano, que é um caça leve, né, para um tipo de combate muito específico. Também mencionou o sistema Astros, que é um sistema de artilharia por saturação diária, mas nós temos, além disso aí, muitos sistemas. O que é embarcado nessas aeronaves são sistemas aeronáuticos dos mais modernos que existem no mundo. Toda aquela ampla gama de sistemas que permitem com que uma aeronave permaneça no ar por tanto tempo. Nós conseguimos produzir tudo. Temos empresas que têm uma ótima capacidade de engenharia nesse setor. Além da Embraer, nós temos a AKR, nós temos a CIAT e a CIT, dentre tantas outras. Nós temos também sistemas de controle de tráfego aéreo. O Brasil é um dos poucos países no mundo que tem um sistema de controle de tráfego aéreo e, portanto, de defesa aérea autônomo no mundo. Nós exportamos isso aí para um grande número de países, sobretudo na África, seja na região do Sahel, seja na África subsaariana. Estamos acessando novos mercados. Nós produzimos sistemas anti-hacker, também exportamos para o mundo todo. Produzimos o IFF, que é o Identification Friend or Foe, para que nós sabemos se estamos nos comunicando com uma nave, uma aeronave amiga ou inimiga. Temos outros sistemas de artilharia, além do Astro, sistemas de criptografia. Temos algumas das melhores empresas de criptografia do mundo. Temos também, operamos muito no campo de equipamentos não letais. Temos algumas das melhores empresas produtoras de produtos não letais do mundo, que são utilizados exatamente para, em casos de tumulto, preservar vidas humanas. Então, o setor de defesa brasileiro é um setor muito competente, é um setor que trabalha de maneira multidimensional, que trabalha realmente em diversos segmentos que juntos fazem com que a gente possa produzir do alfinete ao foguete. Então, esses são alguns poucos exemplos que talvez estejam mais no dia a dia dos senhores. Uma coisa que está chamando muita atenção, eu acho que da população em geral, são os sistemas de drones
e muitos daqueles ligados à inteligência artificial. O Brasil não tem muito apetite para entrar nessa área do que eles chamam de máquinas que podem decidir quando matar, né? Então eu acho que não é muito essa questão, mas a gente tem alguma operação nessa área de drones, aí de defesas contra drones, a gente pesquisa esse tipo de coisa? Então, nós estamos sempre atentos às tendências do mundo. Não significa que a gente vá adquirir determinada capacidade, mas temos que saber o que os outros países estão desenvolvendo ou estão comprando. Então, o que você mencionou são os chamados sistemas autônomos. Nós trabalhamos, sim, com sistemas autônomos, com plataformas navais autônomas, com plataformas terrestres autônomas, com plataformas aeronáuticas autônomas. Temos, sim, sistemas de drones. Temos, sim, sistemas anti-drones, né? Se essas armas serão utilizadas de maneira autônoma ou não, essa é uma outra discussão que parte, inclusive, por aprofundamento de doutrinas. Mas o fato é que hoje a inteligência artificial está em todos os segmentos, principalmente no campo de defesa. Aqui no Ministério da Defesa, embaixo da minha secretaria, nós temos o Departamento de Ciência, Tecnologia e Inovação, que trata justamente dessa questão da prospecção tecnológica. O que é que os outros países estão buscando, como estão buscando, com quem estão buscando, o que é que nós temos de carência, o que é que nós temos de necessidade, o que é que vamos efetivamente desenvolver, o que é que vamos eventualmente adquirir externamente ou em parceria. Então, nós estamos atentos para todas essas questões, sim. Acho que, inclusive, até equipamentos aí de defesa contra isso é muito importante que o país esteja atento também, né? Porque dizem que muitas das armas aí ofensivas aí vão incluir aí os drones, tecnologia de enxame, esse tipo de coisa. É importante você ter tecnologia para detectar esse tipo de ameaça chegando, né, para uma guerra do futuro, né? Corretíssimo, você está corretíssimo. Precisamos ter aí o conhecimento e a tecnologia não só para detectar em antecipação, mas também ter a tecnologia para aplicar as contramedidas necessárias. Então é por isso que a gente está sempre atento. Sabemos que os paradigmas dos conflitos vêm mudando, vêm evoluindo, vêm adquirindo novas formas. Então a nossa missão é estarmos sempre preparados para aquilo que vier a acontecer no futuro, mas mais do que isso, nós precisamos ter capacidade de dissuasão, capacidade de projetar poder, para que sequer outros países pensem em empreender uma aventura contra o Brasil. Doutor, o que a gente pode falar em relação a clientes, a mercados aí que estão sendo prospectados, aí como que existem países que são mais, que compram mais produtos da gente, que a gente está mais interessado em fazer negócios, ou áreas geográficas do mundo que nos interessam mais? Vamos evitar falar em países para não cometer nenhum deslize geopolítico ou ferir suscetibilidades. Então, nós podemos falar em regiões. Nós temos uma grande presença no Oriente Médio, nós temos também aumentado significativamente a nossa presença no Sudeste Asiático. Tradicionalmente, a América do Sul é um espaço em que os produtos de defesa brasileiro têm uma boa aceitação, embora grande parte desses países tenha os mesmos problemas orçamentários que nós temos. Cada vez mais temos penetrado, feito ações de prospecção comercial e de promoção comercial na região, nos países da África, seja na região do Sahel, seja na região subsaariana. Então, de maneira geral, nós temos aí uma balança comercial bem distribuída entre essas regiões: Oriente Médio, Sudeste Asiático, continente africano como um todo, com ênfase na região do Sahel e na África subsaariana, e aqui na América do Sul. Perfeito. E para a gente tentar finalizar esse assunto, o que é importante, por que é importante ter uma indústria de defesa forte? Quais são os benefícios para o Brasil
de ter uma indústria assim, agora saindo um pouco da questão só econômica, mas a parte estratégica? Um país sem uma indústria forte é um país que importa tecnologia. Um país que importa tecnologia, ele permanece sempre em uma situação de cativeiro tecnológico. Ele acaba abrindo mão de parcelas da sua soberania efetiva e perde o controle sobre aquilo que acontece dentro de suas próprias fronteiras. Então, é muito importante que um país tenha uma indústria forte para que ele possa ter toda uma capacidade logística forte e, em consequência, uma capacidade de mobilização. Vamos dar um exemplo. Digamos que um país consegue importar tudo aquilo de que precisa. Ele vai ter até uma base logística forte, mas ele não vai ter nenhuma capacidade de mobilização, seja ela imediata ou futura. Então, para evitar situações de escassez, de boicotes, de sanções, simplesmente denegação de venda de algum equipamento, nós precisamos ter capacidade mobilizável. No Brasil, nós começamos a resgatar isso. Dou um exemplo. Durante os estágios iniciais da pandemia, foi o Ministério da Defesa, em articulação com o Ministério da Saúde e Presidência da República, que empreendeu uma campanha de mobilização nacional para que a base industrial de defesa produzisse e distribuísse aquilo que antes nós importávamos. E éramos extremamente dependentes. Equipamentos de proteção individual, face shield, máscaras, ventiladores, respiradores mecânicos, remédios. Então, por meio dessa mobilização, nós conseguimos resgatar a capacidade de produzir no Brasil aquilo que não tínhamos mais a capacidade. Precisávamos ficar dependendo de importações do estrangeiro e da boa vontade de outros países em para cá enviar aquilo de que necessitávamos. Aprendemos a lição. Não podemos abrir mão de parcelas da nossa soberania. Então, voltamos, resgatamos a capacidade de produzir um sem número de equipamentos aqui no Brasil. Hoje em dia, nós exportamos ventiladores mecânicos, respiradores que salvaram milhares de vidas. Não podemos perder novamente essa capacidade. Máscaras, equipamentos de proteção individual, tecidos como TNT, não se produzia mais nada no Brasil. Ficávamos dependentes de um ou dois países no Extremo Oriente. Hoje em dia, resgatamos essa capacidade. Veja bem, não é um discurso xenófobo de fechar fronteiras. Vamos continuar negociando, exportando, importando com todos os países do mundo que estejam no escopo da nossa política externa. Mas nós não podemos abrir mão da capacidade de produzir aquilo que é vital para nós aqui no Brasil. Perfeito. Maravilha. Doutor, o senhor gostaria de acrescentar mais algum ponto a essa discussão sobre indústria nacional de defesa? Eu gostaria de início de parabenizar você, Luiz, e a toda a equipe da Gazeta do Povo por essa oportunidade de esclarecer um pouco ao público em geral o que é a indústria de defesa. A indústria de defesa é muito mais do que arma e munição. São diversos aparelhos e sistemas que utilizamos no mundo todo. Lembrei de um exemplo agora, a Marinha está em suas facilidades em São Paulo, trabalhando com radioisótopos que aumentam a duração de produtos agrícolas. Então, temos produtos de melhor qualidade, de maior durabilidade e que também contribuem para que possamos exportar. Então, é preciso que a sociedade como um todo entenda o que é a indústria de defesa. Entenda porque tantos países no mundo defendem, fomentam a sua indústria de defesa. Porque estamos falando de geração de emprego, de renda, de tecnologia, de autonomia tecnológica, de autonomia estratégica e de soberania, que são conceitos muito caros a todos nós brasileiros que temos orgulho de ser brasileiros. Maravilha. Doutor De Gaulle, muito obrigado pela entrevista.
Obrigado por falar com a gente aqui na coluna Jogos de Guerra e boa noite. Boa noite, estamos sempre à disposição do Brasil e da sociedade.